E eu entendo que se você foca só na venda, você está muito orientado pelo resultado financeiro. E eu acho que, para melhorar o mercado e o entendimento dos clientes, a gente precisa mudar isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Sérgio Marinato. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, Emílio. Um prazer meu estar aqui, a gente poder bater esse papo aí de maneira descontraída. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Obrigado por ter aceitado, reservado um tempo do teu dia aí para a gente conversar. Vou contar brevemente um pouco do Sérgio. Acho que muita gente já conhece, mas vocês vão conhecer de verdade ele durante a nossa conversa, né? Sérgio é nascido no Rio, casado, pai de 3 filhos, profissional bastante experiente em administração de empresas, especializado em seguro, gestão de grupos e marketing de serviço, e ele tem 3 décadas de experiência como corretor de seguros. Empresário, sócio do grupo RBM e já foi presidente do grupo Aliança. Era Aliança Rio, né? Aliança Rio. Aliança Rio, o primeiro e mais respeitado grupo de corretores de seguros do Brasil por 16 anos. Sua liderança inspiradora e compromisso com a excelência tem sido fundamental para o desenvolvimento do setor. E a gente está falando, óbvio, aqui do Sérgio Marinato. Deixa eu já aproveitar essa apresentação e a gente entra na conversa. Recentemente, eu conversando com outros corretores e falando assim, quem que você admira? Eu fiz um post no Instagram e meu pai contava, né, que eu ouvia muito ele falando de alguns corretores que inspiravam ele e tudo mais. Aí eu escrevi um texto lá e coloquei no Instagram falando, conta aí quem é o corretor que mais te inspira e tal. E frequentemente apareceu o nome do Sérgio, mensagens que me mandaram, e aí eu dividi uma delas com você agora. Então, quando eu coloquei aqui, né, sua liderança inspiradora e compromisso, tudo mais, não é papo furado, realmente é. E eu também sou um grande fã. Obrigado, Sérgio, por estar aqui. Meu. Você inclusive me surpreendeu agora. Que fico feliz aí de alguma forma poder contribuir, né, para as pessoas. Contribui pra caramba. Meu pai também falava muito de você. Eu te conheci quando ainda estava na Matra, né, lá na corretora. Enfim, acho que foi a primeira figura de um corretor, tirando o que eu tinha em casa, né, meu pai, que eu pude olhar e falar, caramba, cara, olha que legal. E na época era o grupo Aliança Rio. Isso. E, enfim, vocês estavam fazendo uma série de aquisições, né? Era muito ousado, né? Eu via sempre com muita ousadia os movimentos que vocês faziam. A gente vai chegar nele, mas como é que você foi parar no mercado de seguros? Você veio de família também que tinha alguma coisa de seguros? Mas assim, mais ou menos, né? Eu, na verdade, quando eu tinha 18, 19 anos, eu sou de uma família de origem humilde, né? Então, seguro não era algo com que eu pudesse conviver assim, com frequência e tal. Eu não conhecia muito bem a atividade. O meu objetivo, na época, era me tornar militar, né? Então, eu comecei a fazer uma série de cursos, né? E um belo dia, eu vim fazer uma prova aqui no Maracanã para sargento especialista da aeronáutica. Tá. E eu fiquei na casa de um primo, que é uma das minhas referências na área de seguro, né, que me ajudaram a entrar nesse seguro, que é o Francisco Marinatti. E aí, como eu ia dormir lá, eu ia ficar uma semana na casa dele, né, eu cheguei cedo, cheguei no domingo, e foi legal, ele me pediu para ajudar ele com umas apólices lá. Aí eu comecei a mexer, comecei a achar legal aquilo, falei, pô, que troço é bacana. E, beleza, comecei a perguntar para ele, o que é isso? O que é RC? O que é... Ele trabalhava em corretora? Ele era subgerente de uma multinacional de seguros, uma seguradora, né? Mas ele, assim, ele dava aula na Funenseg, então ele tinha muito material. Uhum. E aí, cara, foi engraçado, porque eu fui no domingo, fiz a primeira prova na segunda, era prova até quarta. Quando eu voltei da prova na segunda-feira, eu voltei a ajudar, continuei ajudando ele, mexendo e fazendo mais uma série de perguntas e tal. Quando foi na terça de manhã que ele levantou, eu estava com a minha mochila na mão, e ele falou, você vai aonde? Eu falei, vou embora.
Ele, tu vai embora? Mas você disse que a prova era até quarta e tal. Eu falei, mas eu não quero mais ser militar. Ele, como assim? Vou trabalhar com seguro, cara. Ele, você tá brincando? Mesmo? Falei, não. Pô, sua mãe vai me matar, cara. Eu sou o culpado disso, né? Aí eu falei, não, Chicão, pô, cara, eu tô encantado, eu adorei, eu não dormi essa noite praticamente pensando nisso. E, cara, tá resolvido. Eu vou trabalhar com seguro. Você não fez a prova? Não, eu só fiz a primeira. É porque eram etapas, né? Uhum. Eram 4 etapas. E aí, quando eu voltei, eu já voltei do Maracanã. Aliás, a prova eu tive até um pouco de dificuldade, porque eu não conseguia pensar, sabe, direito. Eu falei, porra, cara, seguro, coisa bacana e tal. Foi paixão, eu fiquei apaixonado, a verdade é essa. E aí, bem, ok, né? Ele achou que eu era maluco. Falou, cara, você tá louco. Você também ficou um pouco em dúvida. Também da minha sanidade, realmente. Mas assim, cara, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei, minha mãe tomou um susto. Eu falei, mãe, cara, eu vou trabalhar com seguro, eu resolvi e tal. Como assim você estudou a beça, cara? Para fazer essas provas? Pô, tá maluco? Resumo da ópera, eu falei, mãe, eu tô apaixonado, eu quero trabalhar com seguro. Mas você não quer fazer as provas? Faz as provas. Você está preparado. E aí depois que você fizer as provas, você pode... Não tenho dúvida, mãe. É isso que eu vou fazer. E aí, bem, liguei para ele e falei, Chico, você tem como me ajudar a entrar no mercado? Eu estava trabalhando na época. E aí ele falou, não, vou te ajudar sim, vou ver uma vaga para você aqui na seguradora. E a seguradora, na época, era multinacional e tinha uma restrição, porque não podia parente. Uhum. E aí ele falou, eu vou quebrar isso, mas vai levar um tempo. Tá bom. Com 1 mês e meio, eu liguei para ele de novo, falei assim, Chicão, e aí? Nada ainda? Ele falou, não. Eu falei, tá bom. Eu estou só te avisando, tal, porque eu estou pedindo demissão aqui na empresa. Ele falou, o quê? Eu falei, estou liberado aí, se você precisar de ajuda aí. E aí, cara, foi uma loucura, porque eu trabalhava nessa empresa desde 16 anos de idade. O que você fazia na outra? Eu era chefe de expedição de uma empresa, uma indústria de artefatos de cimento armado. Uhum. Fazia aqueles tubos grandes, esses que usam para canalizar, né, passar água, esgoto e tal, postes, tijolos, tudo de cimento, o que era cimento, não barro, né, mas de cimento. E a empresa era do Rio, uma das maiores e tal. E o dono era um italiano que me adorava. Como eu disse, eu entrei lá com 16 anos, e para sair foi um sufoco, porque ele não queria deixar eu sair de jeito nenhum. E eu precisava da indenização. Né? Eu disse, pô, só tem que me mandar embora. E aí aconteceu. Eu estava lá já numa posição que acima de mim só tinha o genro dele e ele. Falei, cara, não dá. Falei, o senhor vai deixar eu entrar no lugar do senhor? Bem, aí no Quantos resumo. anos você tinha nessa época que você saiu? Que eu saí, eu estava com 19 anos. Tinha 19 anos. E assim, ele acabou optando por me demitir, né? Porque ele viu que não tinha alternativa. Falei, pô, agora eu estou com uma indenização aqui, vou me garantir um tempo aí e tal. E aí saí, e aí o Francisco não conseguiu, naquele momento, uma vaga lá, e eu fui para uma corretora pequena, de um outro primo, e comecei a ajudar ele lá, começando a trabalhar. E aí, cara, quando apareceu a oportunidade da Interamericana, eu já não queria mais. Porque eu falei, cara, eu já estou trabalhando, atendendo cliente. E aí eu comecei a estudar muito seguro, porque aí aquilo eu tinha tempo, eu estava com tempo e apaixonado. Então, eu comecei a estudar todos os ramos, queria entender tudo. O Francisco é um baita professor. Nessa época você fez a Funenseg? Eu fiz logo em seguida eu fiz o curso de corretor de seguros, né? Que naquela época ensinava, o curso era difícil, inclusive para entrar no curso eu tive que disputar vaga com outras pessoas. É mesmo? Não era fácil, e tipo assim, tinham 6 vagas, então tinham 6 vagas e 12 pessoas, então eles montavam duplas, e de cada dupla eles escolhiam um.
Eles davam uma tese, Caramba. né? Ó, você defende isso e você isso. E aí eles escolhiam a partir dali. Né? Minha tese, na época, até foi engraçada, porque eu era contra o que eu tinha que defender. Né? Mas, assim, falei... Eu já comecei a ser corretor, né? De seguro ali. Né? Porque eu tinha que vender uma ideia e aí eu consegui vender bem e entrei. E aí, bem, depois do curso, o tempo foi passando, eu fiquei lá durante 5 anos junto. Foi quando eu saí que eu resolvi montar a corretora, né? E nessa época, foi exatamente no ano em que o Collor tomou o dinheiro de todo mundo. Uhum. Mas para mim foi ótimo, porque eu não tinha dinheiro. Tá todo mundo igual. O valor não foi problema para mim, porque ela trouxe todo mundo para o meu patamar. Né? Então eu falei, opa, agora eu estou igual. Então, e assim, era uma época. Logo depois ele liberou o mercado, né? A questão não só as seguradoras, mas a própria questão do resseguro. Né? Então, sim. Quando surgiu essa ideia. E foi uma coisa, assim, eu diria que muito importante para nós na época. Por quê? Porque até então os seguros tinham preços iguais, dependendo da seguradora e do corretor. Então, a atividade de seguro ela era muito baseada no relacionamento e não na competência. Era uma commodity. Então, o que era mais importante? Eu fazer um curso ou ir para o clube? Uhum. Naquela época era ir para o clube. Né? Porque eu ia me relacionar, interagir, criar relação e fazer seguro. Né? Por que eu vou fazer seguro com o Emir se o meu amigo é o Sérgio e é igual? Uhum. Então, quando o Collor tomou essa atitude, que muita gente reclamou na época, foi, eu diria, o maior diferencial para nós. Porque como a gente já focava, né, no serviço, na consultoria, no estudo, a gente vinha se preparando já há alguns anos, apesar, né, de tudo, a gente vinha se preparando. E quando soltou, cara, para nós foi assim, um momento super importante. E foi nesse ano que você fundou a RBM? Foi quando a gente fundou a Marinatos. A Marinatos, sim. Que, na verdade, se chamaria Ômega. Tá. Né? E aí, Ômega tinha uma corretora de valores na época gigante. E aí o contador que a gente contratou, né, virou e disse assim, vem cá, vocês vão botar o nome de Ômega Corretora? É isso? Eu falei, mas você sabe que tem uma Ômega Corretora aí de valores gigante, né? Tem. Eles vão chutar vocês em 2 minutos, só para você saber. Tá? Falei, não, então, peraí. Vamos achar outro nome. E aí a gente, como era museu e meu primo, Orlando, e os 2 Marinatos, né? E aí a gente resolveu botar Marinatos. Foi quando eu optou por esse nome. Vamos botar o quê? Vamos botar Marinatos, meu sobrenome e tal. E foi quando a gente montou a Marinatos. Depois veio o Mauro, que também é meu irmão. Sim. E por último veio o Jorge, né? Que eu brinco que ele acha que não é, mas ele é Jorge Marinato, né? Na identidade não tá, mas ele tem certeza. Eu achava que era. Mas todo mundo acha. O Jorge é um grande amigo, assim. É um cara espetacular. Eu tenho um respeito por ele gigante. Um cara. 2 coisas assim no Jorge que para mim são muito importantes. Né? Primeiro, ele é um cara extremamente honesto, ético e é muito competente. Muito competente. Então, assim, juntou, né? Vamos dizer. E quando o Jorge entrou, cara, liberou muito a gente para. Né, porque o Jorge OIM, organização, processo, o cara é campeão. Então, ele deixou a gente, a partir daí também, inclusive, a gente começou a startar e deu segurança para a gente começar os processos de aquisição que a gente fez na época de Marinatos, que também fizeram muita diferença. Então, quanto tempo... tem alguns pontos, assim. Na Marinatos, você atuava mais como comercial? Principalmente comercial. Participava das outras decisões, mas como uma espécie de consultor. Tá. Como uma espécie de conselheiro, digamos assim. E o foco na Marinatos, desde o começo, automóvel, o dia a dia normal, ou vocês sempre olharam já desde aquela época para outros riscos? A gente, obviamente, como qualquer corretor que precisava pagar a conta no dia seguinte, né? Tínhamos automóvel, o automóvel era importante para nós, mas nós já estávamos preparados para os outros riscos.
Então, em paralelo ao automóvel, que aí eu saí do automóvel praticamente, né? Aí a gente começou, contrata a gente, prepara e tal. E aí nós, principalmente eu, Mauro, Orlando, a gente começou a atuar nos segmentos de o middle, o médio empresário, o RC, aí o próprio Vida, o Saúde, na época ainda não era, praticamente não existia saúde, só gigantes faziam seguro-saúde. Cara, isso foi muito importante para nós, porque a gente estava tão preparado para fazer esse trabalho, e a maioria dos corretores não estavam. Então a gente tinha, era mais ou menos o seguinte, os grandes corretores não olhavam para esses clientes. E os pequenos corretores, assim como nós, não sabiam trabalhar esses clientes. Então eles tinham ainda que aprender. Então a gente estava um passo à frente, vamos dizer assim. E quanto tempo depois que vocês começaram como Marinato, vocês começam a pensar em aquisição? Ou... Foram exatamente 10 anos. Depois de 10 anos, a gente começou a ter um crescimento muito grande e fomos lá. Quando chegou em 2000, surgiu uma oportunidade, apareceu uma oportunidade de aquisição. Alguém indicou a gente para comprar uma carteira de seguros de automóvel. No Rio mesmo? No Rio. E aí, cara, assim, era um negócio completamente diferente, porque quem fazia isso? Eu via a Aon comprar alguém, né? A Marcha, ou seja, isso eram operações entre grandes empresas. Né? E existia ainda aquele paradigma de, pô, vou comprar, daqui a pouco o cara pega, eu vou perder o seguro, né? Aqueles paradigmas, inclusive, que tem que ser... A gente teve que quebrar esse paradigma antes, lá, quando eu achava que o cliente é meu, se eu botar alguém aqui para renovar para mim... Então, foram barreiras que a gente veio quebrando. Se for assim, não tem valor, né? Porque a corretora que é totalmente ligada ao dono, a uma figura central... dificilmente ela consegue fazer uma transação desse tipo, de vender carteira. Assim, a primeira corretora que a gente comprou, que foi a SEI Corretora, ela foi um divisor de águas para a gente. Por quê? Porque até aí, a gente, assim, ainda tinha aquele um certo preconceito de botar a área comercial na mão de alguém. A gente ainda tinha aquele resquíciozinho de que pô, se eu botar alguém aqui, eu posso correr risco. Cara, eu cheguei na sala, fui fazer a visita para conversar, eram 2 coronéis. Aí eu entrei na sala dos coronéis, a gente sentou, foi eu e o Jorge, a gente começou a conversar. E aí eu virei e perguntei, mas vocês é que tratam os seguros? Ele tinha 5 funcionários. Não. Eu falei, ué, vocês não vendem seguro? Não, claro que não. Eu atendo um parente ou outro, um amigo do apoio aqui, mas tudo quem faz é a equipe. Aí eu já comecei a me sentir um imbecil, né? Falei, porra, os caras, na época, eles deviam ter o dobro, o triplo da minha idade. Como é que esses caras pensam assim? Eu não pensei nisso antes. Me senti, sabe? Falei, cara, legal. E aí comecei a perguntar como é que era, como é que funcionava e tal. Aí a gente pediu todos os dados. E aí chegamos a um ponto, fizemos a compra. Trouxemos o pessoal para dentro, né, da equipe. A gente até teve problema com uma das pessoas que trabalhavam lá, mas a gente conseguiu equacionar, resolver. Cara, dali para frente, a coisa foi tão legal, Emir, funcionou tão bem, que a gente olhou e disse assim, cara, esse é um mercado. Pô, você aprendeu comprando essa operação, né? Aprendeu como eles faziam, né? Como eles faziam, e também não é só aprender a mecânica, é a cabeça. Mudar a chave, né? Exatamente. Então, assim, a gente começou a olhar e dizer, pô, se eu fiz, porque depois de 6 meses a gente olhou, cara, estou renovando 90% e quase 100%. Continuam vindo indicações dos clientes, porque aí também tem uma vantagem, porque a gente estava muito estruturado, muito bem organizado. E aí, por exemplo, o Jorge ajudou a gente muito nisso. E a coisa fluiu tão bem que a gente falou, cara, vamos... É óbvio. E outra coisa, assim, a gente tinha uma política, porque no período da Marinato, a gente sempre fez aquisição com recursos próprios. A gente não recorria a banco, até porque eu não tinha crédito, né? Uma corretora pequena ainda e tal. Então, o que a gente fazia lá? Nós tínhamos o nosso Prolabore,
mas todos os recursos que sobravam iam para essa caixinha lá, né? Então, pô, caixinha tá legal, vamos lá. Aí comprava e, cara, isso virou uma bola de neve. Nós fizemos de 2000 a 2011, nós fizemos 10 aquisições. Caramba, cara. 10 aquisições. E foram assim. Todas no Rio, não? Aí já. Todas no Rio. Todas no Rio. Todas no Rio. No período de Marinatos, todas foram no Rio. E assim, 10, e vou te dizer que algumas ofertas a gente recusou. Porque nós éramos muito criteriosos, né? E eu acho que talvez isso é que tenha gerado esse sucesso em todas as aquisições. Nós não tivemos nenhuma aquisição que tenha dado problema, ou que a gente tenha perdido, tenha tido perdas significativas, né? Mas nós éramos muito criteriosos. Então, por exemplo, às vezes chegava alguém lá, vocês compram, né? Isso aqui não, começa que não é um botequim, né? Não assim, balcão, né? Isso não é um balcão de... Então, aí a gente... Não, mas queria entender, e aí também ia mercado para entender como é que era visto aquela corretora ou aquele profissional e tal. E com o tempo você foi criando um método para isso, né? Assim, tem um perfil. O que você, nessas 10 aquisições, se pudesse isolar, assim, claro que são vários fatores, tá? Mas se fosse isolar alguma coisa para um corretor que não tem sucessão, começa a pensar sobre a possibilidade de vender e não sabe se a corretora dele pode fazer sentido ou não, se ele conseguiria pensar numa venda da carteira. Qual que seria alguma dimensão que ele poderia olhar ou que é importante ele começar a construir para que isso seja possível? Emir, eu vou te falar, quando a gente olhava para uma corretora, o primeiro ponto, e só a partir daí a gente seguia, era com quem eu estou lidando. Então era o indivíduo, era a pessoa. Quem é o gestor? Quem é o dono? Fulano. Ok. Quem é fulano? Porque o que a gente aprendeu? Se o cara é desonesto, você pode ter o melhor advogado do mundo, você pode ter o melhor contrato do mundo, a melhor operação do mundo, mas você vai ter problema. Sim. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: eu não quero problema, eu quero solução. Mas em alguns casos você vai ter que abrir mão de alguma... Não tem problema, eu abro mão. Eu não quero problema. E o que a gente... E assim, todas as aquisições que a gente fez... vou te dizer que assim, hoje eu não falo com todos eles, né? Mas eu tenho certeza que se encontrar qualquer um deles, ou se você encontrar amanhã qualquer um deles, não vai ter uma vírgula para falar da gente. Né? Porque, primeiro, tudo que a gente combinou, a gente cumpriu, até além, em alguns casos, até a gente abriu mão de coisas e tal. Por quê? Porque a gente, nós queremos que a coisa funcione, que ela fique bem, que seja bom para o cliente. Isso é outra coisa importante também. Nós tínhamos convicção de que podíamos entregar para o cliente algo bom. Né? Não vou jogar o cara para cá e tratar de qualquer jeito. Inclusive, eu vi uma vez a gente comprou uma corretora que tinha 50 anos. Caramba, cara. 50 anos, cara. Aí você pensa o seguinte: eu cheguei na corretora, o senhor estava lá, eu não quero falar nome porque, claro. Apesar de que ele faleceu e tal, ele não está mais aí, mas eu tenho um carinho, um respeito muito grande por essa pessoa. Mas eu cheguei na corretora dele, ele estava de calça, camisa, de chinelo, aqueles chinelos que você enfia assim, né, de meia. Eu achei diferente, porque aqui nessa época lá era a época que eu queria andar de terno, achava que era legal, né? Tal, aquelas bobagens da época, né? Sim. Como eu sou normal, né? Não sou aquele maluco lá de trás. E aí eu cheguei lá e tal, todo arrumadinho, né? E tal, eu queria impressionar o cara, meio que natural. Aí ele veio, me recebeu, ele era um italiano, né? E a gente começou a conversar, ele começou a falar. Cara, eu vi assim, o cara tinha, na época, 80 e poucos anos, o brilho nos olhos dele, porque eu estava tratando tudo com o filho dele. Tá. E aí foi meio que uma entrevista, né? E aí ele virou para mim e falou assim: eu só vou admitir essa venda para vocês porque eu sei que vocês vão tratar muito bem meus clientes, porque eu tenho um compromisso muito sério com eles. E sei que aqui, falou assim mesmo, e sei que aqui, infelizmente, o dia que eu morrer,
eles não vão ter o mesmo atendimento que eu dou. E eu sei que vocês vão fazer isso. Cara, Caramba, cara. porra, eu vou te falar. Assim, eu fiquei muito emocionado, né? Eu dizer que, porra, cara, legal ouvir isso num cara de. Ele super respeitado no mercado, né? No corretor de 50 anos, pô. Esse cara era uma referência. Resseguro, tinha acesso direto ao IRB, eles foram corretores da Manchete, eram pessoas extremamente respeitadas no mercado. E a gente começando, né? Porque. Interessante, né? A transação financeira era o segundo passo, né? E para você, né? Até do ponto que eu te perguntei agora, e para você também, né? Assim, qual o tamanho da carteira, número, tal, não, quero saber quem é a pessoa. Depois a gente chega na matemática, né? O Sérgio, e quando que a Marinatos primeiro vira RBM, é isso? Não, a Marina, eu antes da RBM, eu destacaria o Aliança Rio. Isso, Aliança Rio, O Aliança Rio. Quando a gente entrou para o Aliança Rio, nós éramos muito pequenos, e até eu tenho um padrinho, né, que é o Roberto Barros, da Lotes Corretora, né, que você conhece também, aquela figuraça, um dos meus gurus, vamos dizer assim, né, na minha vida, de um modo geral, tem alguns gurus, o Marinati é um deles, o Roberto. Eu sei que a pessoa que eu vou falar aqui agora provavelmente não sabe disso, mas Sidney Lacer também, que é um cara super especial, mais alguns aí. Legal. Mas eu vou falar só esses três aí. Mas quando a gente entrou para a Aliança Rio, nós éramos pequenos, e o Roberto, a Lourdes, era uma corretora maior, mais antiga, mais reconhecida e tal. E a gente vinha conversando com o Roberto já para um processo de começar a fazer algumas coisas juntos, né? E quando ele foi convidado para a Aliança, que não fomos nós, foi ele disse assim, eu só vou se eu puder levar a Marinatos. Ela não preenche todos os requisitos, é porque era volume de produção, né? Mas, assim, eu garanto que eles vão alcançar esse volume, eles são ótimos, mas eu só vou se eles forem. Assim, na época, o pessoal queria Lourdes, né? Vamos dizer assim. E aí topou a Marinatos. Aí topou a Marinatos. A Marinatos entrou. E foi, cara, um divisor de águas ali para a gente também. Né? Por quê? Porque a gente começou a ter mais visibilidade, obviamente. Foi muito difícil no início, porque as seguradoras não queriam que corretores começassem a ficar fortes. Sim. Porque se eu quero fraquinho, eu domino, né? Domino. Mas eu negocio. É muito mais fácil negociar. Isso é uma lógica óbvia. Não estou falando mal do segurador, não. Em qualquer mercado. Em qualquer mercado, isso é uma lógica óbvia. Então, assim, foi difícil, mas a gente conseguiu romper a barreira, e era por isso que outros grupos não conseguiram seguir. O Aliança foi o primeiro, e aí muito do que a gente conseguiu tem a ver com as pessoas que estavam envolvidas, porque eram corretoras sérias, de muitos anos, com boas produções, com bons resultados. E aí, assim, a gente foi difícil conseguir a primeira, cara, mas quando a gente conseguiu a primeira, pô, aí inverteu a posição, a gente começou a escolher, né? E tem um episódio, e até eu vou tomar a liberdade aqui de falar de um amigo, um cara que eu gosto muito, que é o Ricardinho, da Brokers, né? Ricardo Levi. E a gente começou juntos no Aliança, eu conheci ele exatamente no período que a gente começou na Aliança. Nós éramos as duas corretoras menores do Aliança. E eu me lembro que um dia, nós fazíamos reuniões quinzenais, uma das reuniões, o tópico era Brokers e Marinatos. Volume de produção. E meio que a gente tomou um toco, né, vamos dizer assim, e já, se vocês não crescerem, tal, um prazo aí, vocês precisam crescer ao ponto XYZ e tal, porque senão vocês não vão poder ficar aqui no Aliança. Não sei. Caramba. Cara, eu brinco com o Ricardinho com isso até hoje, né, porque depois... Você já estava há quanto tempo no grupo? A gente devia estar 1 ano, eu acho. Foi no início isso. E, cara, e assim, é engraçado que depois de 8 anos, talvez, próximo de 10, as duas eram individualmente as maiores corretoras do grupo.
né? Então, assim, foi duro quando a gente, né? Mas foi Foi bom, né? Foi motivador, cara. Assim, porque a gente, não, pô, a Aliança a gente não vai sair, vamos embora, vamos para dentro né? Quer dizer, ajudou um pouco nesse aspecto. A gente já tinha os projetos e tal. E tinha muita troca, assim, dentro do grupo? Bastante. Funcionava? Bastante. Efetivamente? Quando o grupo foi formado, alguns corretores viam o grupo só como um processo para melhorar as condições comerciais junto à seguradora, exclusivamente. Mas tinham alguns, né, e nós éramos um deles, a Lourdes era outra, a própria Brokers, e até a Doddelis, que era uma outra corretora também que estava junto, a Gema, eram corretores que queriam, como é que você faz? Como é que é o teu processo? Então isso começou a acontecer, e aí até aqueles que não e a gente começou a equacionar. Você vai lembrar até que a nossa primeiro contrato com a Tex, na época do teleporte, foi aliança. Sim, começa como aliança. Começa como aliança. E por quê? Porque a gente disse assim, cara, a gente precisa ter uma linha mais ou menos parecida, a gente precisa se entender. Em resumo, muita coisa melhorou entre as corretoras com essa troca. Teve muita troca nesse sentido. Legal. E a Aliança Rio, por quanto tempo vocês ficaram? Como que se deu a saída, ou como que aconteceu? Eu vou, primeiro, como eu disse antes, a aliança foi super importante para nós e para os outros corretores também. Ela durou 16 anos, cara. Foi um projeto, eu tenho muito carinho, assim, porque, primeiro, porque foi o primeiro projeto. Segundo, porque nós tivemos diversos estados brasileiros falando sobre o nosso projeto, inclusive ajudando algumas corretoras. Tem até um case, né, que está aí ao vivo para quem quiser ver, né, que é o Grupo IBA. Não sei se você conhece, dos meus queridos Carlão, Seschini, Maurício. Infelizmente o Maurão não está mais aí, que era uma figura fantástica. Foi o Aliança Rio que deu consultoria para a montagem do Grupo IBA. Que legal. Durante 3 anos, nós ficamos junto com eles nesse processo de montagem, né? E foi muito gratificante. Primeiro porque foi bom, manja, quando é um projeto que você já gosta, e assim, você está ajudando a replicar, e está vendo que isso está sendo legal para essa turma, está fazendo bem para eles, entendeu? E hoje, até hoje, pô, o grupo hoje são 15 corretores, eu encontrei com eles, inclusive, num evento segunda-feira, cara, foi uma festa realmente, porque até eles têm um certo reconhecimento pelo trabalho que a gente fez, mas, na verdade, a gente apoiou eles, na verdade, fazer acontecer ali foram eles, né? Então, assim, isso foi uma das coisas muito importantes. Aí eu estou falando no campo pessoal, né? Sim. Bem, e por que o Aliança Rio terminou? Simples. Quando a gente estava completando 16 anos, nós tínhamos 2 corretoras dentro do Aliança que tinham uma representatividade muito grande. Uma era a Marinatos e a outra era a Rio Brokers. A Rio Brokers, ela já era fruto de 2 fusões, né? Era Sagesse, que virou Sagesse Proteg, e depois a Coronado se associou a Sagesse Proteg e virou Rio Brokers. Então, esse conjunto de fusões, e mais a Marinatos com o conjunto de aquisições, né, a gente representava 80% do Grupo Aliança. Caramba! E aí o que começou a acontecer, que é natural? Um certo conflito de interesses. Nunca houve conflito, porque a gente sempre teve uma convivência muito amigável. Tanto é que a dissolução foi totalmente tranquila, foi comum acordo e tal. E por que aconteceu? Porque a gente resolveu fazer a fusão. Quando a gente diz assim, vamos fazer a fusão Rio Brokers e Marinatos, como é que faz? Agora a gente virou 80% da aliança, faz sentido? Entendeu? Entendi. E aí a gente, em comum acordo, o grupo inteiro, a gente optou por... Durante o período do Aliança, vocês continuaram fazendo aquisição? Sim, continuamos. E aí, com essa fusão, vira a RBM? Com a fusão,
RBM, quer dizer assim, você vê que a criatividade, né? Nós somos... Não vamos perder tempo com o nome, né? Vamos Não, fazer negócio. RBM, Rio Brokers Marinados. Poderia ser MRB também, né? Poderia. Mas a gente... RBM... né? Foi quando... Foi nessa época. Aí. E Sérgio, isso foi em que ano? Foi em 2014. Comprando corretora, fazendo fusão, presidente da aliança, enfim. Há quantos anos você começou a também tentar equilibrar a vida pessoal? Teve um... Cara, o meu primeiro filho nasceu, e foi quando nasceu um pouco depois de eu casar, né? E ele nasceu prematuro, cara. Bem prematuro, 6 meses e pouco e tal. Foi uma experiência assim, muito difícil, mas foi uma experiência muito boa no que diz respeito a casamento, tá? Né? Porque eu conheci um pouco melhor a minha esposa nesse momento assim difícil como foi, e ela foi campeã mundial. A mulher deu um show. E era um momento muito difícil, porque ele nasceu quando nós entramos para a Aliança Rio, quando a Aliança Rio foi criado. Então, era um período que eu tinha uma necessidade grande, que eu precisava trabalhar. E, infelizmente, cara, com o Gabriel, eu não consegui ter o tempo que eu queria ter, que eu precisava ter. Né? A minha esposa, assim, ela se dedicou... quando ele nasceu prematuro, ela largou o trabalho, né, teve que sair. Ela era assim, uma profissional muito querida na empresa e tal, tanto é que depois ela foi convidada a voltar e tal. Legal. Voltou num cargo de chefia, inclusive. Mas ela largou, falou, não, vou sair do trabalho, pô, você tem que trabalhar, você nessa loucura, e eu quero cuidar dele, eu quero ficar com ele e tal. Ele ficou 2 meses no hospital, e aí quando ele saiu, tinha que ter certos cuidados e tal. E, cara, eu ia trabalhar, eu vou trabalhar e tal. E foi um período muito difícil, assim. Aí ele foi para casa, a coisa melhorou e tal. E aí, cara, e a gente queria ter, na verdade, quando a gente casou, né, eu falei assim, pô, vamos ter 3 filhos. E eu até brinco, eu enganei ela, porque eu queria ter 4, né? Chegar no terceiro, ela quer 3, eu vou dizer que quero 3 também, para não assustar e tal. E aí, cara, assim, a gente programou a segunda, que foi a Nicole. E aí ela já estava trabalhando, que aí o Gabriel já tinha, não me lembro quantos anos, mas já estava bem. Aliás, o Gabriel está super bem, graças a Deus, não tem nenhuma sequela, o menino é ótimo, inclusive formou em Direito, está estudando. Legal. Aí, quer ir para a magistratura, é um menino fantástico, graças a Deus. E aí a gente programou a Nicole, veio a Nicole, né? E aí a Nicole... foi tudo bem, né, tal, beleza, nasceu, ela ficou o período, e aí foi quando ela foi chamada de volta no emprego, convidaram ela, voltou a trabalhar, e, cara, aí, depois de eu não me lembro quanto tempo, ela engravidou de novo, da Mirella, da terceira filha. Aí veio a filha, né, a segunda filha. E aí, cara, aí o que eu falo, assim, eu tenho um respeito muito grande pela minha esposa, porque não é muito fácil a gente abrir mão das coisas. Né? O ser humano, de um modo geral, é egoísta. Sim. É natural, eu digo um pouco da natureza humana. E quando nasceu a terceira, ela me procurou e falou, amor, estive pensando, né? Ela também é professora, também tinha formado professora. E aí ela me procurou e falou assim, pô, eu estive pensando, não sei o que você acha. Aí a gente já tinha alguns anos, as coisas já estavam bem melhores, né? Assim. E aí ela falou, pô, a gente, né, estamos com 3 filhos agora, aí nós vamos botar onde? Aí bota em creche. Aí, pô, eu estive pensando, se você concordar, eu acho que eu vou parar de trabalhar na rua, né? E vou cuidar das crianças. Cara, para mim, isso foi, assim, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, porque me deu a segurança que eu precisava para tocar o resto, né? Por quê? Porque, cara, a gente vive num mundo muito maluco, né? Já era na época. Então, eu precisava que eles tivessem esse acompanhamento, alguém que, né, amasse eles, sim, né? sim. E, pô, ela
vir dela essa posição, ela escolher isso. Não. E assim, cara, a partir da Nicole, eu consegui ter um pouco mais de tempo, né? Eu consegui administrar melhor essa coisa do tempo. E aí eu pude estar um pouco mais presente com eles, né? E aí, cara, tento até hoje, por exemplo, viagens, eu viajo todo ano com eles, né? Faço questão de viajar. Esse período é ruim, porque tudo é mais caro, né? Do colégio, não tem problema, vamos fazer, vamos nessa e tal. Ou seja, hoje, família para mim é um negócio muito, muito sério, né? Então, estar com eles, conviver com eles, poder passar, poder receber, muito, muito importante. Foi difícil no início, mas... Sim. Nesses tempos, né, com tudo que mudou, a gente conversou sobre cultura de seguros, a gente falou sobre como isso efetivamente muda na sociedade, tem impacto na sociedade. Você acha que... Qual que é a tua visão, assim, do papel? Normalmente a gente olha para a seguradora também com esse papel, mas qual que você acha que é o papel do corretor nessa mudança? Assim, como que o corretor de portes diferentes, né? No Brasil, acho que tem muito isso, né? Tem um volume de corretoras muito grande. Como que, em regiões diferentes, como que você enxerga isso? Um ponto, né? Porque isso está na minha cabeça. Sérgio, depois com a RBM, vocês começaram a fazer aquisições fora do Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, hoje em dia, a RBM, a gente até volta nesse ponto, mas a RBM está em vários estados com realidades muito diferentes, oportunidades muito diferentes. Mas o que você tem visto, assim? Como que o corretor pode contribuir para isso? A minha visão é muito, assim, muito simplória, né? Eu critico, às vezes, a nossa atividade, os profissionais da nossa atividade, porque eu acho que a gente podia entregar mais. E o entregar mais é assim... a gente podia ter um papel mais efetivo nesses processos, né? Por que eu digo isso? Porque quando eu vendo um seguro, inclusive o nome corretor, né? Quando eu até digo, eu sou corretor de seguro, eu não tenho nenhum problema em ser corretor de seguros. Mas quando eu olho para o aspecto profissional, assim, eu não sou um corretor de seguros. Porque eu entendo que se remeta à corretagem é uma pura venda, é venda. Eu não sou um vendedor, né? Corretor de valores, assim, de ações. Vendeu beleza. Aqui, amanhã, papum, baixou. Vendeu o imóvel, cara, acabou. Acaba ali. O nosso trabalho é diferente. Ele começa um pouco antes da venda, porque eu tenho que fazer... um pouco antes do contrato, porque eu tenho que fazer a venda, senão não tem contrato. Mas não é uma operação de venda. E muitos corretores não têm essa visão. Muitos corretores focam, inclusive, eu costumo dizer assim, e eu sei que tem gente que vai dizer, pô, isso é hipocrisia, tá falando isso porque, né, tá hoje na RBM, mas eu vou dizer, eu não tive sempre na RBM, né, primeiro. Vocês fizeram a RBM, e segundo, cara, no meu início, quem me conhece desde os primeiros passos lá atrás, sabe que teve dias que eu cheguei, morava num quartinho de 12 metros quadrados, com um banheiro, mais nada, e assim, tinha uma geladeira, eu cheguei em casa lá, eu e um primo, pô, não tinha o que comer, cara. É uma maçã dividida para dois, bicho. Então, assim, hoje, olhar de, agora tá assim, mas ninguém sabe o que você passou para estar ali. Então, pode parecer hipocrisia, que eu vou dizer. Mas nunca, cara, nunca, desde que quando eu comecei a trabalhar, eu nunca, e a corretora idem, a gente nunca focou no financeiro. A gente nunca focou em ganhar dinheiro. É óbvio que o dinheiro a gente precisa, tem que pagar conta, eu não sou... Aí eu quero dizer, eu não sou hipócrita, né? Não trabalho de graça, né? Ok? Mas assim... Mas a decisão não é orientada por isso. Não é por isso. Então, assim, e eu entendo que se você foca só na venda, você está muito orientado pelo resultado financeiro. E eu acho que para melhorar o mercado e o entendimento dos clientes, a gente precisa mudar isso. Quando eu olho para o aspecto profissional, assim, eu não sou um corretor de seguros.
Porque eu entendo que se remeta à corretagem é uma pura venda, é venda. Mas, cara, antes de eu fazer a venda, eu tenho que entregar para você o que é melhor para você, não o que é melhor para mim. Entendeu? Sim. E isso é que eu, às vezes, bato um pouco, né? Cara, eu não estou aqui dizendo que, né, a gente tem que ganhar comissão, é claro, a gente tem que receber, até porque a gente está trabalhando, isso precisa ser remunerado. Não, mas dependendo do que você vai vender, você sabe que não vai receber se tiver um problema. Isso é um crime, Aí isso para mim é crime, cara. Eu não posso. Uma coisa é eu cometer um erro, né? Nós somos seres humanos, somos passíveis, né? Temos lá pessoas trabalhando. Pode haver um erro e no final ser um resultado ruim para o cliente. Isso é uma coisa. A outra é deliberadamente eu fazer algo sabendo assim, pô, vou ganhar dinheiro, vai ser ruim para o cara, mas e daí? Né? E eu entendo que quando você foca só em vendas, você cria para o cliente... primeiro que se você foca só em vendas, você não valoriza a sua consultoria. Né? Se você não valoriza a sua consultoria, por que teu cliente vai valorizar? Sim, sim. Né? E uma das coisas que mais me aborrece em um processo qualquer de negociação que eu estou é quando o cliente não dá valor ao meu trabalho. Perfeito. Porque, cara, se não dá valor, esquece. Foi um prazer te conhecer, seja feliz e eu vou cuidar da minha vida. Porque se eu não agrego, qual é o processo em que você não agrega que tem futuro? Para mim... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem tempo ali, pode durar 1, 2, mas em algum momento ele acaba. Nós trabalhamos para ter sequência. Nós queremos ter sequência. Para ter sequência, você tem que ser ético, você tem que ser honesto, e você tem que fazer parte, você tem que entregar alguma coisa. Senão, não faz sentido. Eu acho que o corretor poderia se preocupar mais com isso, inclusive com a imagem do profissional. Interessante, interessante. A gente estava conversando aqui no off, né? O Sérgio estava contando de uma empresa que ele estava olhando, enfim, e falou: olha, isso aqui, esquece, isso aqui não... Você teria que fazer esses ajustes para a gente começar a tentar fazer um seguro. Falar esse não é difícil também, né? Porque, como você falou, lá no começo, pô, ferrado, precisando fazer as coisas acontecerem, ou no aliança, precisando dar resultado, crescer para as coisas acontecerem. É difícil alinhar isso, né? Aí é o que você falou, assim, uma parte é ter os valores, né? Assim, não vou entregar um negócio que depois vai ser um problema. Emi, né? eu vou te falar uma coisa, assim, eu passei muita dificuldade desde o início, mas nunca me faltou nada que eu precisei, cara. Sim. E assim, então, por isso que eu reforço tanto essa teoria, porque eu não comecei com esse raciocínio, com esse ideal agora. Desde quando o primeiro seguro que eu vendi já foi... Quando eu vendi um seguro de automóvel, eu vendi muitos seguros de automóvel. Cara, eu perguntava ao cliente, por exemplo, naquela época não tinha esse negócio de CEP, não tinha, inclusive, perfil, né? Mas você mora onde? Eu moro em Ipanema. Legal. Ou eu moro em Madureira. Eu posso vender para um RCF, por exemplo, para o cara de Madureira, igual para o cara de Ipanema? Ou um vai estar pagando mais do que deve, ou o outro vai estar tendo uma cobertura insuficiente. E eu estou falando da coisa mais simples do mundo, que é um seguro de automóvel, um seguro de RCF. Então, quando eu vendia, até hoje, todas as vezes que eu vendi qualquer produto, né, como eu disse, a parte do processo, eu sempre vendi acreditando que estava entregando o melhor. Sempre. Essa convicção, para eu dizer para você que era o melhor para você, eu tinha que estar... Eu primeiro me convencia disso. E vou te dizer que muitas vezes eu entrei em embate com seguradoras. Por que isso assim? Não, mas está errado e tal. Enquanto eu não tivesse convicto de que aquilo ali era o ideal para o cliente, por isso que quando eu sentava... Cara, eu vou te falar, não estou aqui, não estou mesmo querendo me vangloriar, mas assim... Eu tinha um índice de aproveitamento de quando eu sentava na frente do cliente, cara, fantástico, era muito difícil. Eu chegar num cliente, eu consegui chegar no cliente e entregar, ele deixar eu entregar uma proposta para ele e eu não sair. Fechar. Muito difícil, cara. Muito. Me ligou um cara do Sul agora. O cara tem uma fábrica de pão no Sul. Isso aconteceu
foi ontem. Esse cara, ele está trocando zap comigo há um tempinho já. Ele foi indicado por um grande amigo meu. E aí o cara tá. Aí eu não sabia ainda direito o que era. Aí ontem ele me ligou, e eu conversando com ele. Eu tenho uma fábrica de pão aqui no sul. Ele me falou a cidade, eu não me lembro agora. Mas e o corretor fez uma cotação de seguro aqui para mim, mas eu achei extremamente cara. Eu falei, mas Guilherme, me explica um pouquinho isso. Não, porque eu tenho a fábrica. Ele começou a explicar e tal. E aí ele falou assim, aí ele fez o seguro com 2,5 milhões de reais do incêndio. Aí me falou as outras coberturas e tal. Um roubo de 500 mil. E ele me cobrou, acho que era 12 mil, 8 mil, sei lá, um valor desse. Aí eu falei assim, como ele foi me indicado para mim, um amigão meu, eu veio e falei assim, Guilherme, vamos lá, quanto é que você tem de risco aí no teu... o prédio é próprio? Quanto vale teu prédio? Ele é tanto, mas não estou falando de valor comercial. Quanto é para reconstruir? Quantos metros quadrados? Comecei a conversar com ele. Aí ele equipamento. Equipamento eu tenho 2,5 milhões. Eu falei, mas você falou que está fazendo 2,5 milhões? Como é que você... Não, porque senão vai ficar muito caro. Falei, tá, entendi, beleza. Vamos lá, o que você tem roubo aí? Roubo? Vamos imaginar e tal, não sei o quê. Aí ele falou, roubo? Tem umas máquinas aqui. Eu falei, quanto pesa essas máquinas? 1 tonelada, 800 mil quilos. Falei, legal, você acha que alguém vai entrar e roubar essa tua máquina? Aí ele, não, né? Falei, legal. Fora isso, o que você tem? Tem uns laptops, tem tal, não sei o quê. Falei, bacana. Você deve ter mercadoria também. Beleza. Fora as máquinas. Uns 50 mil, 100 mil. Legal. Qual o valor de roubo que você... 500 mil. Eu falei, assim, cara, olha só. Você quer que eu faça um negócio certo para você? Sério, legal, uma boa? Ele falou, quero sim. Aí eu falei, então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, essas coberturas, você me falou assim, você sabe o que é isso? O que cobre? Não. Cara, expliquei a ele, cobertura. Aí no final o cara me falou assim, cara, tô perplexo. Eu falei, por quê? Porque nunca ninguém me falou isso, eu faço seguro há um tempão e nunca ninguém me explicou nada disso. Só chega aqui, valor é tanto e tal, e eu discuto o valor. Eu falei, sabe que o valor tem que ser a última coisa que você vai discutir, cara. Isso é o menos importante. Porque se pegar, você está falando aí que você tem 4,5 milhões de cobertura, de risco, e está fazendo 2,5 milhões. Se pegar fogo nesse troço todo aí, o que você vai fazer com os outros 2 milhões? Ele, tô ferrado. Eu falei, Então, esquece esse negócio do valor final. Você tem que contratar um seguro do jeito que você precisa, para que amanhã, você, se tiver um evento qualquer, você tenha condição de ter continuidade. É simples, cara. Sim. Ele, vou ligar para o Zé Mauro, vou agradecer ele. Aí, resumo, dei uns deveres de casa lá, ele vai me ligar. Mas, olha só, um cara me ligou do Sul. E o cara que faz seguro já, assim, teoricamente, ele é security, ele já é um consumidor, consumidor. Ele já está habituado a isso. Mas... não é uma empresa grande. E esse é um bom exemplo do papel do corretor, né? Porque o corretor que atendia ele nunca explicou nada do que... Como é que... Aí, assim, como eu não estou falando nome de corretor aqui, eu não... Né? A gente está falando eu também nem sei o nome como do cara. exemplo, eu nem quis saber. Essas coisas não quero saber. Nem me conta. Então, mas assim, como é que pode você chegar numa condição dessa, você botar numa proposta do cara 500 mil reais de roubo, cara? Aí é que eu estou falando. Normalmente é pergunta nenhuma, né? Não, nem assim, pega lá e bota a empresa lá. tal, tanto. Então, mas aí olha só. Vamos imaginar que esse cara tivesse um sinistro amanhã. Pegou fogo na loja, perdeu tudo. Beleza, 2 milhões. Pode ser que o cara não tenha condição de continuar, pode ser que agora vai ter que procurar emprego, as pessoas que trabalham com ele vão ter que ser, cada família lá vai ter, não é uma indústria de 500 pessoas, não é, mas é um empreendedor, cara, bicho. Sim. Para ele chegar nessa condição... E que gastou vários anos fazendo aquilo. Emir, eu acho assim, a gente precisa respeitar. Aí que eu falo, respeito para mim é a base de qualquer relacionamento. Qualquer um, inclusive de cliente prestador. Eu preciso respeitar o cara e assim, ele pode escolher não fazer direito.
Mas, cara, se ele não quer fazer direito, não é problema meu. Eu fiz a minha parte. E amanhã, se der um problema, a primeira pessoa que ele vai lembrar é de mim. Sim. Ok? Então, é isso que eu falo sobre o papel do profissional de seguros, do consultor de seguros. Nós temos que ser consultores de seguros, independente do ramo que a gente opere. Vender tem que ser parte do processo, não objetivo único. Porque isso é muito comum também. Vende, vira as costas, nunca mais atende o cara. Sim, vai falar na renovação. Entendeu? Sim. Sérgio, o que você acha que vai ser do futuro do corretor de seguros, da profissão, né, como corretor de seguros? E você, que vem construiu uma corretora, você, teu sócio, construíram uma corretora de aquisições, né, via aquisições e também crescimento orgânico, né, dessa carteira, mas o que você enxerga? Você acha que vai ter um movimento de consolidação mais acelerado? O que você enxerga para o mercado? Eu acho assim, primeiro eu acho que a gente precisava ter mais corretoras de seguros no Brasil, tá? Porque a gente precisa ter mais alcance, né? Hoje, se eu não me engano, não sei se eu estiver errado, me desculpe, mas eu acho que ainda somos os principais distribuidores de seguros no Brasil. A atividade de corretagem ainda é o principal distribuidor, né? Para que a gente não perca isso, né? O que eu acho que a gente precisa é se preparar mais. Essa questão que envolve tecnologia, seguro direto, cara, enquanto houver um trabalho bom, decente, um trabalho legal, você cumprindo o seu papel, né? Eu acho que a gente tem futuro. Uhum. E eu acho que o que vai acontecer os corretores que não se prepararem, né? Porque eu ainda ouço, eu fico um pouco assustado quando eu vejo assim, pô, as coisas estão difíceis. Cara, assim, Deus, né? Que Deus, né? Me ouça aqui, ó, papai, tô dizendo obrigado e tal. Cara, graças a Deus não falta trabalho pra gente, cara. Não falta trabalho. E é assim, e a gente trabalha, e a gente investe, porque também tem isso. Tecnologia, eu quero tecnologia. Sim. Tem medo de tecnologia? Nem um pouco. O que tiver de sistema, a gente toda hora, inclusive o Rodrigo lá, sim, né? O Sérgio, né? Dividindo, o Sérgio, inclusive, tem uma pessoa, né? Que construíram uma área, uma equipe específica para lidar com tecnologia, para pensar a tecnologia, pensar como a corretora pode tecnologia para melhorar, para fazer novos negócios, né? Processos, velocidade, inclusive quanto maior você você precisa ter, né, um pouco mais de controle, né? Uhum. Então, nós temos hoje um gerente de inovação e tecnologia. Então, ele cuida de... Cara, nós tivemos muitas mudanças nos últimos 3 anos, assim, mudanças super importantes, e a gente só conseguiu enxergar as melhoras depois que a mudança foi implementada. Isso é outra coisa difícil, né? A mudança, ela é traumática. Ela né? é traumática num primeiro momento, e assim, e existe a dúvida, pô, será que isso vai dar certo? Sim. Né? E investir, assim, nem todo mundo, né, gosta de investir. Tem uns que acham que é custo. Cara, se você quer fazer a coisa legal, você quer fazer a coisa direito, você quer ser melhor, não tem jeito. E a nossa atividade ainda tem uma puta vantagem, cara. O que eu tenho que investir? Tecnologia e gente. Sim. Né? É isso. É isso. Eu não preciso contratar um CD, eu não preciso armazenar mercadoria, eu não preciso distribuir. Nada. Eu só preciso ter gente e tecnologia. Então, cara, não há por que você não investir nisso. Perfeito. Né? A não ser que você não queira. Você resolveu estacionar ali. Eu costumo dizer, quando você para, você não para. Você está voltando, você está andando para trás, porque os outros estão indo para frente. Então, isso é uma ilusão, de que, não, pô, estou aqui, parei. Não, tu não parou não, querido. Você está descendo, só não percebeu ainda. Frente. E, Sérgio, vamos aqui para o nosso minuto final, para a gente conversar um pouco sobre como que é o Sérgio, quem é o Sérgio. Sérgio, qual foi um lugar inesquecível para você? Sei que você gosta bastante de viajar, né? Cara, assim, e depois eu vou explicar por quê. Eu tive a oportunidade de ir a Cape Town, ou seja, a Cidade do Cabo, né, na África do Sul.
E por uma razão muito especial, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz. Por quê? Porque a sensação que eu tive é que é o Rio de Janeiro que deu certo. É mesmo? Por algumas razões. Primeiro que lá eles não permitem construções até, acho que 1 quilômetro das montanhas. Então você tem, nós temos montanhas lindas, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas lá você não tem construção nas montanhas. Então são montanhas, realmente. Não são, né, como a nossa Rocinha lá. Não estou aqui criticando não estou criticando ninguém, estou só fazendo um comentário. Isso foi uma das coisas muito legais. Segundo, no resto eu achou-se muito parecido, porque, primeiro, é uma cidade muito limpa, pelo menos assim, tudo bem que eu era turista, né? Então dizem que, né? É óbvio. Então, mas com esse olhar, e outra coisa assim, a recepção, eles são muito, aliás, amam os brasileiros. Legal. Então, são muito receptivos e tal. Pelé, Ronaldo e tal, um barato. E também, assim, um pouco da história, né? Porque eu tive lá na divisa, no Cabo da Tormenta, lá, né? Onde Cabral... e foi muito legal, a gente estava com um guia que contou várias histórias, assim. Então, foi uma viagem inesquecível, assim, para mim, uma das viagens inesquecíveis. Um sonho realizado, Sérgio? Cara, assim, eu diria que foi poder, diante de toda a dificuldade que eu tive, né? Eu perdi meu pai eu tinha 11 anos de idade, nós éramos 6 irmãos, o mais velho só tinha 17. Caramba. E minha mãe, obviamente, com 6 filhos, não trabalhava, né? Então, e aí, por isso, quando eu falo do seguro de vida, né? Se ele tivesse um seguro de vida, por exemplo, não. Então, acho que esse é um ótimo exemplo, vamos dizer assim. Então, a gente passou por muita dificuldade. Um sonho que a gente tinha era um sonho um pouco meio coletivo, né? Que era dar um pouco mais de conforto para as famílias. Sim. Né? A que já existe e a constituída. Já existia e é constituída. E poder dar a eles, assim, além do conforto, a possibilidade de adquirir conhecimento. Então, os maiores investimentos que eu fiz até hoje... E eu falo, eu até brinco com meus filhos, eles provavelmente vão ver isso aqui, eu digo para eles, não tem herança, esquece esse negócio de herança. A minha herança é cultura e educação, cara. Que é isso que vocês precisam. O resto... Nenhum deles foi trabalhar com seguro, foi trabalhar com vocês? Cara, eu nunca, assim... Primeiro que quando eu estou em casa, é até engraçado às vezes, eles falam assim, pai, eu não tinha noção disso. Outro dia, com meu sobrinho, com minha filha caçula, ela e 5 amigas, a gente levou eles para brincar no shopping lá e tal, tudo 15 anos. E aí uma das amigas da minha filha começou a perguntar coisa de seguro. Cara, aí é um problema, porque eu começo a falar, e a menina perguntando, e a minha filha caçula ficava me olhando assim, então, porque em casa, assim, eu sempre tentei não levar problema, coisa de seguro para casa. Casa é meu santuário, assim, é onde eu cara, chego ali, ligo o pluguinho ali, recarrega a bateria e tal. Então, eu nunca... Agora é que está acontecendo. O Gabriel, o meu mais velho, esse que nasceu prematuro, né, ele se formou, né, em Direito e agora está fazendo a escola de magistratura. Legal. E ele fala em ser magistrado, quer ser magistrado. A do meio está fazendo psicologia, né, na faculdade lá no Rio. E a caçula estava inicialmente falando medicina e agora está dizendo que vai fazer ciência da computação. Né? Então, assim, eu estou deixando eles à vontade, sabe? E sempre que eles me perguntam, eu explico, eu conto. Aí, hoje, eu já falo um pouco mais para eles, inclusive de algumas experiências e tal. Legal. Mas, assim, nenhum deles até agora... primeiro que eu não forço, porque eu acho que isso tem que ser... Né? E segundo, eles, aparentemente, por enquanto, nenhum deles demonstrou, assim... Muito interesse. E um sonho para ser realizado? Cara, eu sei que vai parecer assim, um pouco de... Pode parecer hipocrisia, o que eu vou dizer, mas eu queria muito que a gente tivesse um país mais justo. Eu, como tive
né, eu morei, como eu disse lá no meu início, lá eu morei, eles chamavam na época de... É que hoje o termo é favela, mas era muito diferente, porque não era o que é hoje, não. Eram comunidades, mas eu não me lembro do nome que usavam na época. Não tinha, não tinha essa violência, era um lugar simples, né? Puramente isso, simples. Então, eu vi, assim, muitos jovens, alguns conhecidos, alguns amigos, inclusive, que acabaram não conseguindo avançar porque não tinham oportunidade. O cara que não tem uma escola, né, porque naquela época ainda, e eu tive essa sorte, a escola pública era ótima. Aliás, os filhos de rico, inclusive, estudavam em colégios públicos. Era o contrário, ninguém queria estudar em colégio particular, né? Mas hoje, essa desigualdade, essa falta de oportunidade, né, que o nosso país impõe aos nossos jovens, cara, é isso que remete. Por isso que a gente tem tanto jovem no tráfico. Por isso que a gente tem tanto jovem assaltando na esquina, tanto jovem se drogando. Porque é muito difícil. E eu dou um exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui, que eu acho que isso é importante a gente, né? O nosso público aqui, as pessoas vão ver isso aqui, são pessoas que formam opinião, né? Que podem ajudar, inclusive. Imagina, e eu não estou defendendo, não, mas imagina um jovem que mora em uma comunidade, que tem lá os seus 10, 15 anos, que seja 14 anos, que vê a mãe, e muitas vezes essa mãe, ela é mãe solteira, ou o pai morreu, ou é um bêbado, alcoólico, e tal. Ele vê a mãe sair de casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar normalmente na casa de alguém ou alguma empresa. Vê essa mulher voltar lá às 5, 6, 7 horas da noite, morta, acabada, e com uma série de históricos de degradação, de maus tratos. E aí esse cara sai da comunidade ali, vai na esquina e vê um colega que nasceu com ele lá, que é endeusado pela comunidade, porque faz parte do tráfico. O cara tem um tênis mais bonito, o cara tem um cordão legal, as menininhas querem porque o cara, né, tem o poder ali. Você acha que esse cara vai escolher o quê? Sim. Eu costumo perguntar, você ia escolher o quê? Se você estivesse no lugar do cara. Então, se a gente não criar oportunidade, um jeito de trazer esse... Porque o que já foi, cara. Não tem... Vai ser muito difícil se recuperar, e prisão a gente sabe que não recupera ninguém. Então, eu tenho um sonho, que é um país, uma sociedade mais justa. Né? Nós temos muitas pessoas riquíssimas aqui. E isso que você falou, né? Esse é o exemplo que esse jovem tem, né? Eu vi um documentário, um vídeo de uma pessoa em Ruanda que trabalha com um drone que leva bolsas de sangue para os hospitais espalhados, tal, num tempo curto. Assim, um projeto incrível. E as criancinhas ficam na beira desse espaço, no alambrado ali, vendo esse drone voar. E uma das crianças foi levar para ele assim um dronezinho que ela fez, tal. Então é isso, você vê alguém igual a você que tem uma vida diferente, né? Qual é a vida que eu quero ter? Deixa eu ver quais eu tenho de amostra, né? É muito difícil. É muito fácil a gente julgar. É muito fácil. É o que você falou, né? Você nessa situação, nós nessa situação, talvez fizéssemos a mesma escolha. Até porque se você não conhece outro caminho, só tem um caminho, cara. Sim. Qual é o caminho? É esse aqui? E um livro, Sérgio? Tem um livro que tem 2 livros, né, que eu gosto. Um é o Homo Sapiens, que é muito interessante, mas tem uma vez naqueles momentos que você tá com um filho adolescente, né? Você ainda não sabe isso, você vai entender. A minha com 3 anos eu acho que já é adolescente, tá difícil. Fica tranquilo que você vai entender do que eu estou falando. Mas eu uma vez conversando num almoço desse seguradora, tinha um cara que era japonês, mas estava no Brasil há muito tempo e tal. Ele falou assim, vou lhe indicar um livro. Eu falei, legal, você quer escrever? Escreve para mim aqui que é melhor e tal. Aí pegou um papel, escreveu e tal, eu botei no bolso. Fui embora. Cheguei na corretora, peguei o papel, abri. Aí eu olhei, filha da mãe, ele fez de sacanagem. Pode ser sério, pô.
O livro diz assim, eu ouviria muito mais os meus pais se pelo menos eles calassem a boca. É o nome do livro. É o nome do livro mesmo? É o nome do livro. Tanto é que eu gravei, não esqueci mais. Sim. Comprei, inclusive, o livro, e ele fala um pouquinho do adolescente, das fases do adolescente, e a maneira ideal de você... Interessante. Tratar. Cara, e primeiro, assim, o nome do livro já me encantou, né? Eu disse, como assim? Eu ouviria muito mais dos meus pais, pelo menos eles calassem a boca. E eu até brinquei, porque eu falei assim, pô, deixa eu olhar. Eu entrei, não. Falei, deixa eu ver se existe. Existe isso. Pô, esse japonês tá me sacaneando. E estava lá o livro, eu comprei o livro e tudo. Então, é um livro muito legal, assim, para quem tem filhos que vão entrar na adolescência, que já estão na adolescência, eu acho que é uma leitura bacana. E o Homo Sapiens também é uma Acho que eu já vou começar a ler esse livro, para ver se eu posso reler. Você vai sair na frente do E um filme, Sérgio? Cara, amo cinema, filme. Vejo filme de todos os tipos. Aliás, meus filhos brincam comigo e dizem assim, pô, pai, você é um pai legal aberto. Por quê? Não, porque os pais dos meus amigos não querem ir ver os filmes da Marvel, né? Uhum. E eu vou lá, assisto 3 horas de filme, também pipocão, né? Lógico. Eles brincam dizendo que eu vou lá para comer pipoca, não é para ver o filme, mas tudo bem. Mas tem um filme assim que eu assisti e eu gostei muito, chama-se Filadélfia. Uhum. Inclusive, a música do filme, que é Filadélfia também, cara, toda vez que eu ouço essa música eu me emociono. É impressionante, porque assim, eu sou muito defensor das pessoas, dos seres humanos, quando eu falo do respeito, né, que eu levo isso muito a sério, e a gente precisa respeitar as pessoas, cara. Cada um é do jeito que é, cara. Cada um escolhe o que quer ser. Se ele te respeita, cara, você não pode definir o que o outro vai ser. Sim, entendeu? Sim. E esse filme é legal porque ele ele demonstra assim o lado ruim do mundo empresarial. Uhum. Hoje isso está um pouco melhor, mas ainda existe muito isso. Sim. E alguns segmentos ainda é muito forte isso. Né? E tem um ídolo, Sérgio? Alguém que você... Cara, eu tenho 2 caras, assim, que para mim são 2 referências por 2 razões diferentes. Ayrton Senna, acho que todo mundo ama, porque o Ayrton era um exemplo de determinação, de objetivo, de vontade, de garra, né? Então, eu considero ele um ídolo nesse aspecto. O outro é o Zico. Por que o Zico? Porque o Zico, ele é um ídolo no Brasil, é um ídolo no Japão, é um cara amado, mas é um cara extremamente simples. É um cara que ama a família, um cara que é família, que não deixou o seu sucesso intervir nos seus princípios. Tanto é que é um cara que conseguiu ser respeitado por todas as pessoas, independente do clube para que torce. Eu acho que isso, para mim, Então, eu diria que eu tenho 2 ídolos hoje. Legal. Por razões diferentes. 2 ídolos. E tem uma frase que te acompanha, que te define, uma frase que você gosta muito? Tem uma frase que eu brinco, que é assim, cada dia com a sua agonia. Eu brinco dizendo assim, cara, olha só, deixa o problema de amanhã para amanhã, concentra no de hoje. Resolve o que tem para... E a outra coisa é o que não tem solução, solucionado está. Uhum. Eu acho que essas 2 frases meio que, né, definem o que você quer fazer para frente. Porque não dá, cara. O mundo empresarial, a gente vive numa roda, né, assim, uma roda de moer carne. Se você não conseguir administrar isso, cara, você enlouquece, você vai fartar, você vai ficar maluco, você vai, né, o viver uma vida sem sentido ali, sem, sabe? Você vai para casa, o que amanhã, meu amigo, amanhã a gente vê, entendeu? Então, esse cada dia com a sua agonia que eu ouvi há muitos anos atrás, que eu nunca mais esqueci também, é uma frase que até já no escritório hoje já sei, cada dia que você... Já... Show, amanhã a gente conversa. Boa.
Boa. Sérgio, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo. A gente não sei quanto tempo a gente está conversando aqui. Eu não sei. A gente, é sempre muito bom estar com você. Eu deixei para falar no final. Sérgio sempre foi um cara muito querido, sempre... acho que a gente é meio mole. Conheci o Sérgio logo no começo na Matra e foi um cara muito importante como referência. E nesse post que eu falei, eu vi que não só para mim, para outras pessoas também. Acho que nessa conversa aqui vocês entenderam por quê de um cara tão querido. E privilégio para mim ter você como amigo, encontrar, poder conversar e te ouvir. Obrigado. Emir, pô, você vai me fazer chorar aqui, cara. Não, eu que sou. Assim, eu sou muito grato a Deus, né? Sou muito grato aos muitos amigos que eu fiz ao longo dessa minha carreira. Eu procuro levar a vida com muita simplicidade, né? E eu fico feliz, cara. Eu não faço nada pensando no que vai acontecer depois, assim. Sim. Tudo que eu faço é muito espontâneo, da minha alma. A minha vida é uma vida simples. Eu amo viver de maneira simples. Eu amo poder subir para minha serra lá, né? Que eu demorei um pouco a conquistar, porque demorei porque eu tinha outras prioridades e tal. Então eu amo estar com a minha família, eu amo estar com os meus amigos. Isso é muito, assim, é bom trabalhar, é bom ter sucesso profissional, é bom ter resultado, é bom você poder comprar as coisas, não o dia que eu falo, Sim, não sou maluco, não, mas é bom, isso tudo é bom, mas é muito bom quando você tem o respeito das pessoas. Isso para mim, cara, não tem valor. E eu posso dizer para todo e qualquer ser humano que eu já conheci até hoje, tenha certeza que você tem o meu respeito, sempre terá. Porque se eu não chegar ao ponto de não poder te respeitar, eu não vou conviver, você não vai existir para mim. Esse é um princípio básico. E eu sou muito feliz, cara, muito feliz na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Não fico pensando nisso, preocupado com isso. Né? Sou muito agradecido aos meus amigos que me aturam, às vezes, porque, né, sempre que a gente está... E tem muitos. Eu gosto muito de gente, gosto muito das pessoas, e é bom para mim, eu fico feliz. Eu fico até assim, não tenho muito o que dizer, sabe, em relação a isso. Só agradecer, cara, gratidão. Eu sou muito grato a Deus, né, por tudo que aconteceu na minha vida até hoje, e sou muito grato a esses anjos, né, anjos / gurus. Sim. Que Deus botou no meu caminho, né? Foram alguns, cara, porque essas pessoas ajudaram, né? Não só ajudaram a me formar, mas me ajudaram a entender que o que eu estava pensando estava correto, me ajudaram a fortalecer os meus conceitos, os meus sentimentos, meus pensamentos. Se as pessoas quiserem te conhecer, estar mais próximo, tem alguma forma de falarem com você, ou LinkedIn? Cara, eu tenho lá o LinkedIn, né? Sérgio Marinato está lá, eu não tenho nenhum bloqueio. Estou disponível sempre que eu puder ajudar dentro dos meus conhecimentos. Pode contar comigo, eu estou sempre disposto. Sabe um pouquinho, né? É bom todo mundo aproveitar. Sérgio, obrigado. Foi um prazer. Prazer foi meu. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui também nos comentários. Deixa seu like, se inscreve. Obrigado por ter assistido e ouvido a gente. Valeu. Obrigado, pessoal, pela paciência e um abraço.